oferecem esperança, encorajamento para o povo de Deus em todos os tempos, lembrando-nos de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas e restaurar aqueles que o buscam de todo o coração. Você vai tá tendo oportunidade de conhecer coisas gostosas das Escrituras Sagradas, segredos. Às vezes você até já sabe um pouco, conhece um pouco, mas é bom lembrar e relembrar e alimentar a nossa fé. Então nós convidamos você para, junto conosco, glorificar o nome do Senhor. Muito bem, Zacarias capítulo 12, verso 10 a 14 é o nosso versículo de ouro. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será o grande pranto de Jerusalém, como o pranto de Adradrimon, no vale de Megion. E a terra planteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte e as suas mulheres à parte, e a linhagem de Simei à parte e as mulheres à parte, todas as linhagens, cada linhagem à parte e suas mulheres. Glória a Deus. Nossas Verdades Inquestionáveis diz assim: o profeta Zacarias fez diversas profecias sobre Jesus, incluindo sua primeira vinda como Messias, rei humilde e pacífico, montado em um jumento, e sua segunda vinda para a restauração e salvação de todos os povos. Ao olhar nos versículos 10 em diante aqui do capítulo 12, nós podemos observar que essa expressão, e olharão para mim a quem transpassaram, a gente sabe que vai chegar o dia, e nós vamos pensar mais um pouco adiante, que Jesus Cristo vai pisar o Monte das Oliveiras, ele vai se abrir, Israel vai passar por entre o monte, e Jesus se dará a conhecer a todas as nações. E ali Israel chorará, por saber que eles mataram seu próprio Cristo, seu próprio Salvador. Ele também é descrito como o bom pastor, que será ferido e morrerá pelos pecados do seu povo, Zacarias 13, 7. E como o próprio Senhor, que será transpassado, Zacarias 12, 10. Nosso destaque diz assim, Zacarias 13, 7 a 9. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão estipadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. Ela dirá: o Senhor é meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Todos esses versículos aqui nós estaremos, não todos, mas falando um pouco deles lá na frente. Aqui nós podemos observar que há tanto da parte de Deus, tanto a profecia voltada ao sofrimento de Cristo, como bom pastor, e como disse ele, lá dizendo aos seus discípulos que feriria o pastor, espalharia as ovelhas, está aqui no livro de Zacarias, e cumpriu-se nele.
né? E também fala sobre a questão da ação dele de purificar toda a terra, fazer uma grande limpeza, fazer o juízo das nações nesse grande dia. Nossa leitura no capítulo 9, verso 9, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um asninho, filho de jumenta. Observe bem que esse texto ele está falando da primeira vinda de Jesus. Quando Jesus veio e teve que entrar em Jerusalém montado num jumento, né? Jesus cumpriu esta profecia. Agora vamos à segunda profecia. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a céu. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele, ou todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que haverá preciosa luz. Não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem um dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade dela para o mar ocidental. E no estio e no inverno sucederá isto, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia será o Senhor, e um será o seu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, estamos diante da segunda parte do livro de Zacarias. O livro de Zacarias aponta para Jesus. Jesus é retratado como um Messias que virá duas vezes. Uma vez como rei justo e pobre e pacífico, que entrará em Jerusalém montado em um jumento, Zacarias 9:9, e outra vez como um salvador, juiz e rei, para libertar o seu povo a governar a nação, Zacarias 14:4 e 9. Ele também é descrito como um bom pastor, que será ferido e morrerá pelos pecados do seu povo. E como o próprio Senhor, que será transpassado, Zacarias 12:10. Primeira vinda do Messias, rei pacífico, Zacarias profetiza a primeira vinda, que será um rei justo, pobre, mas não um rei de guerra, mas um rei de paz, que chegará montado no jumento. Esta profecia está diretamente ligada à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, citada no Novo Testamento. O rei virá. O capítulo 9 inicia criticando as nações vizinhas devido à sua transgressão e promete que os sobreviventes serão assimilados por Judá. Versículo 7. Deus se compromete em proteger o seu povo, mesmo tendo se afastado anteriormente por causa dos seus pecados. Versículo 8. O povo se afastou, né? A profecia se estende além da época do profeta, visualizando o Messias como um rei humilde montado no jumento, numa visão que concretiza-se na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conforme narrado em Mateus. Zacarias prevê que esse rei trará paz às nações e governará de mar a mar, embora sua recusa em assumir o poder político imediatamente tenha frustrado muito dos seus contemporâneos.
Ou seja, muitos esperavam que Jesus, quando é declarado rei, ele governasse ali, ele livrasse Israel. E Jesus não veio naquele momento como rei para triunfar, mas como rei para exercer a paz. Ele veio como rei humilde, para provocar e mostrar que Deus ele faz as coisas humildes, ele pega as coisas que não são para confundir as que são. E mostrar para os homens que ele não depende de armas bélicas, de poderio bélico. Ele, com uma palavra de sua boca, ele fará as coisas acontecerem. Você vê que a profecia diz que só dele tocar o Monte das Oliveiras, ele vai se fender de alto a baixo. Ele vai trincar, fender-se, e uma parte vai para o sul, outra parte vai para o norte, onde abrirá um grande vale, onde o povo de Israel se livrará dos seus acusadores, daqueles que vão tentar eliminar. Esse desejo de aniquilar Israel, esse desejo vai continuar. E vai continuar porque o desejo que está nos homens é justamente o desejo que está em Satanás. Então, todo homem que é pecador, que é gerado no pecado, vivencia o pecado, ama o pecado, pratica o pecado, gosta do pecado, é dominado pelo pecado, ele tem ódio de Deus. Ele muitas das vezes se esconde através de uma faceta, até porque para a pessoa sobreviver no meio dos bons, ele tem que tentar ser bom. Ele tem que ter aparência de bom. A Bíblia não diz que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar tanto os homens como Satanás faz qualquer coisa. Porém, a Bíblia diz que a luz, ela excede, ela é além das trevas. Então ela consegue detectar todas as trevas. Ou seja, o brilho do Senhor ofuscará o brilho de Satanás e de toda a sua equipe, todo o seu exército, todo o seu montante de pessoas que seguirão a ele. As pessoas verão que não adiantou e nem vai adiantar lutar contra o povo de Deus, até baseado nos pecados mesmo das pessoas. Não adianta eu me basear no erro das pessoas para me prevalecer, ou para aparecer, ou para me tornar melhor do que a pessoa. Não vai adiantar. Porque uma hora a casa cai, uma hora a máscara cai, uma hora a prevalência de Deus vai permanecer, porque ninguém frustra a Deus, ninguém domina Deus, ninguém subjuga a Deus, ninguém faz Deus fugir, ninguém consegue deter Deus, ninguém consegue frustrar Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Haverá rejeição e sofrimento. O livro também prevê a rejeição do Messias pelo povo e o seu sofrimento e a sua morte. Isso nós já falamos, a Zacarias capítulo 13, verso 7. O bom pastor que é ferido e é visto como Messias, cuja morte serve como sacrifício substitutivo para a redenção da humanidade. Diz assim: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Você lembra que quando Jesus é morto, todas as pessoas que seguiam Jesus, todas as pessoas que receberam milagres e maravilhas, e olha que João diz que ele fez tanta coisa que não tem livro no mundo que possa conter. Então, se o apóstolo João escreveu isso, imagina o seguinte: se toda essa multidão de pessoas que recebeu milagres, ele ressuscitou a filha de Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, isso foi público. Isso aí não foi aos escondidos. Fora as pessoas que receberam a cura da lepra, a cura das suas... A Bíblia chega lá em Marcos dizer que todas as pessoas eles pediam para que Jesus, elas tocassem na orla dele. Depois que aquela mulher fez a primeira vez, todas as pessoas queriam tocar na orla e ele permitia. E todas que tocavam eram curadas.
Então imagina quantas maravilhas Jesus fez. Alimentou 15 mil pessoas numa coisa de pão, ou na outra de novo, várias, 7 mil. E imagine no dia que ele esteve, que ele transformou a água em vinho, né? Veja quantas pessoas estavam naquela festa. Fora que a multidão que viu Jesus ressuscitado foi mais de 500 pessoas no mínimo. É o que a Bíblia fala, 500 pessoas. Então imagine, as escrituras dizem que ele apareceu para várias outras pessoas. E ele fez milagres. Então, o que a gente tem que ver é quanta a supremacia do Messias fazendo grandiosidade em Israel. Então, o ódio de Satanás, que é ligado aos judeus, na verdade não é ligado aos judeus, é ligado ao povo de Deus. Então, toda pessoa que se aproxima de Deus se torna inimigo de Satanás. Toda pessoa que resolve assumir-se pecador e buscar o perdão em Cristo, passa a ser odiado por Satanás. A vantagem é que Deus nos protege, que Deus nos ajuda, que Deus nos esconde. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo nas regiões espirituais. Bendito seja o nome do Senhor. Tradição e crucificação. Jesus é o Senhor que será mortalmente transpassado pela casa de Davi, como descrito em Zacarias 12:10, um verso que o Novo Testamento conecta à crucificação de Cristo. Diz assim: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e plantearão, como quem planteia por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Eu fico imaginando o grande clamor, quando todo mundo, todas as pessoas que estarão ali, guerreando contra o Cordeiro, guerreando contra Jerusalém, querendo matar, destruir Jerusalém. É imaginável. Por que a pessoa deseja a extinção de um povo? Porque as pessoas desejam extinguir um povo que não está matando ninguém, que só se defende. Aí, claro, numa guerra, quando você está se defendendo, você tem possibilidade de matar. As escrituras falam que Deus impediu Davi de fazer o templo justamente porque nas guerras ele acabou matando pessoas inocentes. Ele será julgado por isso? Não sei. Mas ele não pôde nem construir o templo do Senhor por causa disso. Mas ele estava em guerra. Em guerra é até notável que alguém queira se defender e ataque e acabe cometendo esse tipo de ato. Mas uma pessoa, no seu coração, desejar extinguir a vida da outra, extinguir a história da outra, não é normal. Né? Não é normal para o ser humano, levando em conta que todos nós seres humanos dependemos um dos outros. Nós precisamos da ajuda de outro. Nós precisamos do lixo da rua. Quem dera que aqui tivesse reciclagem no nosso Brasil, como deveria ser. Quem dera que tivesse essa reciclagem, nós seríamos muito abençoados. Muita gente deixaria de passar fome. Porque a reciclagem bem feita, ela produz muita riqueza. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não é justo. A segunda vinda do Rei Eterno, enquanto a primeira parte foca na restauração do templo, a segunda se volta para temas messiânicos e a expectativa de um reino eterno. Essa diferença gerou debates entre estudiosos sobre a autoria, com alguns teóricos sugerindo a Jeremias como autor dos capítulos finais de Zacarias, em parte devido a uma citação de Mateus 27:9, que atribui uma profecia de Zacarias a Jeremias, e a outra propondo a existência de dois autores distintos para as duas partes do livro. Ainda assim, essas discussões não diminuem a inspiração divina atribuída ao texto. O texto seja falado por Zacarias ou seja falado por Jeremias,
eles são verídicos, eles são reais. A segunda vinda do Messias, libertador e rei, Zacarias descreve para libertar o povo judeu das nações reunidas para guerrear contra eles. Reconhecimento e adoração. Nessa época, os judeus reconhecerão Jesus Cristo como Messias e o adorarão, e ele reinará sobre eles. Haverá o reino por 1000 anos, né? O juiz. A segunda vinda de Jesus também o apresenta como um juiz que julgará as nações. A fonte de purificação. Assim, a morte do bom pastor e o sofrimento do remanescente fiel, uma fonte de purificação será relevada, simbolizando a graça e a misericórdia eterna através no sangue derramado por Cristo. Jesus derramou seu sangue. A Bíblia diz que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por que a purificação nos traz comunhão? Ou a comunhão nos traz purificação? Porque conforme nós aprendemos a amar nosso próximo, a cuidar das pessoas, a valorizar o ser humano, a valorizar pai, mãe, a valorizar as pessoas, a valorizar todos, isso demonstra que a nossa vida está sendo restaurada, está sendo transformada, está sendo mudada. Nós estamos deixando de dar origem ao ódio, ao rancor, à amargura, à vingança, para uma paz permanente que Jesus deixou. Ele disse: eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dar. Mas a minha paz eu vos dou. Então, ele nos deu a paz. E essa paz, ela transforma nossos desejos, nossas amarguras, nossas tristezas em momentos de perdão, de socorro para aqueles que precisam. No capítulo 11, o profeta inicia com um poema lírico sobre a queda dos tiranos comparado aos cedros do Líbano e segue com a parábola do bom pastor. Este bom pastor representa o ideal de um rei que defende a justiça social e se opõe à exploração. Esta figura é profeticamente vinculada a Jesus Cristo, que foi rejeitado e traído por 30 moedas de prata, cumprindo a profecia de Zacarias de maneira precisa até os detalhes da compra do campo do oleiro. O capítulo conclui com uma visão poética do triunfo definitivo de Deus na história sobre os redimidos. São descritos como pedras de uma coroa, ressaltando a beleza e o valor que Deus atribui ao seu povo. Essa parte da obra de Zacarias, portanto, leva o olhar dos fiéis para além da circunstância mediática, direcionando-os para a esperança messiânica e o estabelecimento do final do reino de Deus na terra. O Senhor dos Exércitos os amparará e comerão depois que estiverem sujeitados com as pedras à funda. Também beberão e farão barulho, como excitado pelo vinho, e encher-se-ão com taças, como em cantos do altar. Zacarias capítulo 9, verso 15. A promessa de Deus. No capítulo 10 de Zacarias, o profeta realça a autoridade do Senhor sobre tanto a história quanto a natureza, atribuindo a ele o controle sobre as chuvas. Zacarias aponta para a idolatria e o espiritismo entre o povo, que causa para a retenção divina das chuvas, um paralelo com a realidade do Nordeste brasileiro, onde a fé misturada com a crença supersticiosa pode destruir as bênçãos de Deus. O profeta critica a liderança comparando os bodes e contrapõe essa imagem com a segurança encontrada sob o cuidado do Senhor como o seu pastor. Está em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí está no capítulo 10 de Zacarias 4, que ele é a pedra angular,
E a Bíblia fala que essa pedra foi rejeitada pelos homens. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores. Zacarias 10:4. Este capítulo também fala da promessa divina de reunir novamente seu povo disperso, capítulo 10, verso 10. Uma mensagem de esperança particularmente tocante para os judeus do século XX, que sobreviveram ao Holocausto nazista e vieram ao estabelecimento do Estado moderno de Israel, o cumprimento dessas profecias antigas. A rejeição de Cristo simboliza a quebra da antiga aliança de Deus com Israel, perdendo a nação a chance de reunificação sob a liderança do Messias. Zacarias, então, encena o papel de um pastor insensato, que não se preocupa com o bem-estar das ovelhas, simbolizando os líderes falhos que negligenciaram Israel. Se Jeremias for, de fato, o autor desses últimos capítulos, tal referência poderia aplicar-se a Zedequias, o rei apóstata, cujo destino miserável de tentar fugir de Jerusalém e se alinha com a descrição profética no capítulo 11, ressaltando as consequências da infidelidade da liderança corrupta. Isso é muito triste, né? Quando a pessoa que serve a Deus, ela se deixa levar pela corrupção. Como uma pessoa que ama o Senhor, que ouve a voz do Senhor, que adora o Senhor, que lê a palavra do Senhor, pode se deixar corromper pela questão das moedas, questão do dinheiro, questão da corrupção, né? da apropriação indébita. Como isso pode? Mas pode. Somos humanos, somos pecadores, somos cheios de falhas e nós precisamos nos converter, nos arrepender dos nossos pecados, para que no tempo da intervenção de Deus a gente possa mudar a nossa própria história. A profecia apocalíptica detalha um cerco à cidade por todas as nações do mundo, diferenciando-se claramente da destruição romana de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Por se tratar de uma batalha futura, possivelmente em Armagedon, curiosamente os atacantes sofrerão de cegueira, uma alusão às consequências devastadoras da guerra moderna. Enquanto os defensores, embora numericamente inferiores, prevalecerão, reforçando a ideia de que a presença de Deus é mais poderosa do que qualquer maioria humana. Neste momento crítico, os judeus reconhecerão Jesus Cristo como o verdadeiro Messias e lamentarão profundamente o seu papel na sua morte, e um movimento coletivo de arrependimento e choro, percebendo a verdadeira identidade do unigênito Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que cada um de nós se coloque aos pés do Senhor, reconheça a sua grandeza, se aproprie pela fé do sacrifício de Jesus Cristo, entenda que o que Jesus fez para nós é significante, é de grande valia, é algo triunfante, né? É algo maravilhoso, porque nos traz a vida e a paz, nos traz a salvação, nos traz o perdão, nos traz a oportunidade de nos arrependermos, nos traz a graça salvadora. Olha que maravilha! Você sendo pecador como eu sou e podendo ter a oportunidade de acreditar que os céus podem lhe receber. Porque o Senhor prometeu, eu vou para meu Pai, mas vou vos preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Gente, a gente não pode confundir os tempos dos apóstolos, que Jesus veio, o tempo que ele
transitou na terra, ele falou isso para seres humanos. E os apóstolos não eram santos, eram pecadores, eram galileus, eram pescadores naturais e às vezes andavam nus dentro da água, principalmente para lançar rede, né? Vendiam, cambiavam, enfim, eles todos eram pecadores. E nós hoje somos pecadores. E nós hoje precisamos de Deus como eles precisavam de Deus. E se eles puderam ser santificados e estão nas Escrituras como heróis da fé, você também pode ser santificado. Mas por quê? Porque a sua santidade não vem de você, não vem dos nossos méritos, não vem da nossa glória, não vem da nossa possibilidade, da nossa grandeza, da nossa sapiência, da nossa capacidade espiritual, e nem do nosso valor de soldado, guerreiro. Não. Vem tudo do poder de Deus. É Ele que nos perdoa e nos sara de todas as nossas enfermidades. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti. E para mim é privilégio muito grande Te adorar e Te bendizer. Estamos em mais um momento de oração, mais uma madrugada contigo. Eu não sei, Senhor, que horas as pessoas estarão ouvindo e vendo as imagens que vai estar passando, Senhor, nos vídeos que nós estamos colocando agora, meu Pai, no YouTube e no Facebook, e mandando os links para as pessoas, para elas terem a oportunidade de ouvir e ver, Senhor. Ver imagens boas, mas também, Senhor, ouvir a mensagem, ouvir a Tua palavra e edificar sua vida. Porque o Senhor é um Deus de perdão, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia. E eu quero Te agradecer, Deus dos céus e da terra, por tudo que o Senhor fez, pela grandiosidade do Teu grande testemunho que evidenciou no sacrifício de Jesus Cristo, Teu Filho, para nos resgatar de todos os nossos pecados. Somos, Senhor, simplesmente gratos. Não tem outra maneira. Somos gratos por aquela coroa que foi colocada na cabeça de Jesus Cristo, Teu Filho, e aquela cana que bateu, que fez penetrar os espinhos e descer sangue. Cada gota daquele sangue derramado tem servido como testemunho e, ao mesmo tempo, Senhor, como poder que tira o pecado do homem, Senhor. Também a Tua palavra nos mostra que Jesus Cristo foi chicoteado e que cada chicotada nele o feria. A Tua palavra diz que pelas Suas feridas somos sarados. Então nós só temos a Te agradecer, porque o sangue derramado de Jesus serviu para nós e serve para nós hoje de possibilidade de perdão. É muito clara a Tua palavra quando diz que nós somos justificados pela fé e pela fé temos paz contigo. Nós não podemos nos apropriar, Senhor, se não for pela fé, porque os nossos pecados são muitos, as nossas falhas, nossos erros são muitos. Só podemos nos apropriar pela fé, em crer que o Senhor é perdoador, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é compassivo, que o Senhor é longânimo, que o Senhor é piedoso e que sabes livrar, que sabes ter compaixão, que sabes ter misericórdia, que sabes dar gratuitamente a todos nós a salvação que Jesus trouxe para a vida de todos os seus filhos. Então nós queremos Te agradecer, Senhor, Te louvar pelo Teu perdão, Te louvar pela Tua compaixão, Te louvar pela Tua misericórdia, Te louvar pela graça que tem se estendido a todos nós, chegado aqui no Brasil, Senhor, e está chegando onde não sei onde esse áudio vai alcançar, mas eu sei que onde chegar vai estar a Tua presença ali, Senhor, porque o Senhor é resgatador, o Senhor é purificador, o Senhor é santificador, o Senhor é aquele que cura todas as nossas feridas, é o Deus que sara. E nós só temos a Te agradecer pelos Teus livramentos, pela saúde que vem das Tuas mãos, pelo milagre que sai de Ti, pelas palavras de ordem que o Senhor dá e que atrai para nós soluções
atrai para nós milagre. Me lembro daquele dia em que aquele homem chegou diante de ti e disse que o Senhor curasse seu criado. E quando o Senhor Jesus foi para curar, ele disse: não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas eu sou um homem de autoridade, digo a um vem e outro vai. E eles vêm e eles vão. E eu sei que se tu der uma palavra de ordem, meu criado sarará. E a tua palavra diz que o Senhor disse para aquele homem que a partir daquele momento o seu criado estaria curado. E como tenho certeza que aquele homem chegou lá e viu a glória do Senhor sobre a sua vida, porque diz as Escrituras que testifica que ele, quando chegou ali, soube que naquele horário o seu criado recebeu o milagre. O Senhor é um Deus de perdão, o Senhor é um Deus de compaixão, o Senhor é um Deus de misericórdia. Quando o Senhor Jesus falou àquele paralítico: perdoados te são os teus pecados, levanta e anda. Oh, meu Pai, o Senhor pode nos perdoar pecado, mas também pode nos curar. Pode nos livrar de todo mal, de toda atrocidade, de todo poder dos espíritos malignos, de todo e qualquer desejo pecaminoso. Oh, meu Deus, nos perdoa, nos santifica, nos ajuda, nos socorre. Ajuda meus irmãos e amigos que fazem parte deste período de oração, desse trabalho de oração. Daqui a 9 dias, Senhor, estaremos completando 2 anos. 2 anos, Senhor, ininterruptos, Senhor, sem ter parado uma madrugada, sem ter deixado de orar um só dia. Todos os dias nós estivemos aqui orando, buscando, mesmo estando nós viajando com a missão, Senhor, mesmo assim nós oramos diante de Ti, pelas pessoas, nós clamamos, porque a nossa função é essa, Senhor, de ajudar, de estender as mãos, de compartilhar, de entrar na guerra e de ver a tua vitória chegando na casa das pessoas. O Senhor tem várias maneiras de operar e eu tenho certeza que nesta hora o Senhor está abençoando vidas, casais, famílias, crianças, jovens, adultos, pais, pessoas que estão no hospital agora. Eu creio, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, faz um grande movimento de cura, de milagre, de salvação e de libertação. Entrego cada vida nas tuas mãos, clamo pelo Brasil, te clamo pelo meu estado do Pará, te clamo, Senhor, pelo meu município, que te clamo, meu Pai, pelo meu bairro, te clamo pela minha rua, te clamo pelo meu lar, pelos meus filhos e filhas, pelos meus cunhados e cunhadas, meu genro, minha nora. Te clamo, meu Pai, pelos meus primos, sobrinhos, pelos meus tios, irmãos. Te clamo, meu Pai, pelos meus vizinhos. Te clamo por todos que oram comigo, que consagram a sua vida, que buscam a tua face, que lê a tua palavra, que oram e que clamam a ti, porque eu sei que quem te busca te achará, diz a tua palavra. Então recebe minha adoração e gratidão, pois todas essas coisas eu te peço, em nome do teu Filho, Jesus Cristo.